Com o caso, a, o caso da apresentação é uma mulher de 46 anos que tinha, aos 27 anos, ela começou com episódios de... engraçado que eu não estou... Ah, tá aqui. Aos 27 anos, ela tinha episódios esporádicos de tontura, mal-estar, sudorese, palpitação, em geral, nos períodos de jejum. E ela teve uma melhora, não espontânea, mas uma melhora sintomática com a adoção de um regime alimentar mais severo. Um pouco. Ela procurou o nosso serviço aos 46 anos, com uma história que há 2 anos havia aumentado o número desses episódios e a intensidade dos sintomas nesses episódios, né? E um deles ela teve, inclusive, uma crise convulsiva. Ela não tinha a história familiar dela era negativa para hipoglicemia e para tumores neuroendócrinos. A avaliação laboratorial dela foi a seguinte: ela fez um teste de jejum que durou 11 horas, quando ele foi interrompido com 11 horas de jejum, com uma glicemia, não sei, às vezes não, uma glicemia de 45, uma insulina de 39, um peptídeo C de 2, uma proinsulina de 120, uma cetonemia baixa, uma sulfonilureia negativa. E houve uma resposta da glicemia parcial ao glucagon, com delta de 17 miligramas. A hemoglobina glicada dela era 3,9 e o anticorpo anti-insulina negativo. Foi feita a avaliação tanto do eixo corticotrófico como somatotrófico dela, as avaliações foram normais, a função renal e hepática da paciente era normal e não havia nenhuma evidência clínica ou bioquímica de doença autoimune ou qualquer outra doença crônica. Esses são listados aqui. Eu não vou usar esse apontador porque está esquisito aqui. Acho que não vai precisar. Então, esses são os critérios internacionais adotados para o diagnóstico de hipoglicemia hiperinsulinêmica. Quais são eles? 55 de glicemia, uma insulina maior do que 3, um peptídeo C maior que 0,6, uma proinsulina maior do que 5, um beta-hidroxibutirato menor que 2,7, que corresponde a uma cetonemia capilar menor que 0,3, e um delta de glicose após injeção de glucagon maior ou igual a 25 miligramas. E a não detecção de sulfoglinida na amostra colhida na vigência de hipoglicemia. Vocês verifiquem aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui, novamente o teste da nossa paciente com 11 horas de jejum, ela preenche 6 desses 7 critérios de hipoglicemia e hiperinsulinêmia. Ela tem uma glicemia de 45, uma insulina alta, um peptídeo C alto, uma proinsulina alta, uma cetonemia capilar negativa e não se detectou sulfoneureia na ocasião da hipoglicemia. Então, ela preenche 6 critérios, ela só tem uma resposta parcial ao glucagon. Então, nós fizemos nela o diagnóstico de hipoglicemia hiperinsulinêmica. Aqui, né, nesses quadradinhos, estão listados as causas possíveis de hipoglicemia hiperinsulinêmica, que são a autoimune, a factícia, a hipoglicemia hiperinsulinema pancreatogênica não insulinoma, que também a sigla em inglês que a gente usa mais é o NIPS, o insulinoma e a insulinomatose. O quadro de hipoglicemia autoimune, vocês se lembram, ela tem um anticorpo anti-insulina negativo e não tem nenhuma evidência de qualquer outra doença autoimune, o que tornava pouco provável essa possibilidade, né? A possibilidade de ser factícia, ela tem uma hiperinsulinemia endógena, a glicemia é baixa, a insulina alta e o peptídeo C alto. Isso afasta a possibilidade de injeção de insulina. E a ingestão de sulfonilureia foi excluída porque ela tem na vigência de hipoglicemia pesquisa negativa. O NIPS é uma causa atualmente muito comum, né, de hipoglicemia hiperinsulinêmica, mas ele acontece em geral no período pós-prandial e é causado principalmente pela cirurgia bariátrica, né? A nossa paciente tinha uma hipoglicemia no jejum, o NIPS é pós-prandial, desculpa, acho que eu troquei, né? E ela não tinha sido submetida a nenhuma cirurgia no trato gastrointestinal. Então, sobraram as duas últimas possibilidades. Ela tinha um insulinoma
ou uma insulinomatose. O insulinoma é um tumor único do pâncreas, secretor de insulina, e quando eu fico com essas duas possibilidades, a maior chance é ter o insulinoma, por quê? Porque dentre as duas é a mais provável, né? Em termos de frequência. Então, ela foi submetida a uma ressonância de pâncreas na procura do insulinoma e foram detectados dois tumores, um maior, que é a seta ponta, e um mais baixo aqui, um pouquinho mais embaixo, um ou dois. Havia muita suspeita que tivesse um vaso ali alterando, então aqui eu vejo dois ou três tumores e havia suspeita também de um outro na cauda do pâncreas. Ela foi submetida também a uma ultrassonografia endoscópica que permitiu a biópsia do tumor. Foram encontrados, a ultrassonografia identificou os dois tumores maiores, foi feita a biópsia e a imunohistoquímica dos tumores revelou positividade para cromogranina, sinaptofisina e insulina, um Ki67 baixo. A pesquisa de nenhum dela era negativa. Como ela tinha, a paciente apresentava dois tumores pancreáticos, existia a possibilidade dela ter mais do que dois, não é? Então, ela foi submetida ao cateterismo pancreático com infusão de cálcio para tentar regionalizar a secreção de insulina. O que é esse exame? Aqui se usa a insulina, como que é usa o cálcio, que é um secretagogo importante da insulina, e se estuda a secreção de insulina nas várias partes do pâncreas, né? Então, aqui está um esquema do pâncreas com as várias artérias que irrigam o pâncreas. Eu não sou capaz de mexer com esse pontador, viu? Uma coisa. Bom, enfim, as principais artérias que irrigam o pâncreas são a artéria esplênica, a mesentérica superior e a gastroduodenal. O que elas irrigam? Elas irrigam o corpo, a cauda do pâncreas é a esplênica, a mesentérica superior, o processo uncinado, a gastroduodenal, a cabeça do pâncreas. Se injeta cálcio em cada uma dessas artérias e colhe-se a insulina na veia hepática, a direita aqui, que não está demonstrada na figura, né? Então, e se considera uma resposta sugestiva para a regionalização positiva, um aumento da insulina maior do que 2, né, do basal. Então, aqui está o resultado dela, do cateterismo pancreático dela. Vocês veem um aumento importante da insulina no território da esplênica de 5 vezes. No território da mesentérica superior, ela começou com um basal maior, então dá a impressão que está maior, mas o basal já estava mais alto, e ela respondeu 2,9 vezes, também positivo. Ela só não respondeu no território da gastroduodenal. Então, o cateterismo mostrou que, que a paciente apresentava uma secreção de insulina, provavelmente sistêmica no pâncreas, né? Uma doença espalhada no pâncreas. Então, nós fizemos, voltando, né? O caso, 46 anos, é uma hipoglicemia hiperinsulinêmica, com dois tumores, pelo menos dois tumores pancreáticos visíveis nos exames de imagem e regionalizando para dois territórios, tanto no território corpo-cauda como do processo uncinado, né? E nós fizemos a hipótese, então, de insulinomatose, que é a doença que nós vamos discutir agora. Embora existissem casos já relatados anteriormente na literatura, foi em 2009 apenas que Anlauf, um patologista e colaboradores, fizeram uma definição mais clara do que era essa doença. Como eles fizeram isso? Eles tinham 280 pacientes com hipoglicemia hiperinsulinêmica. Desses 280, a maioria deles, 253, tinham insulinoma, 13 tinham insulinoma no contexto de neoplasia endócrina múltipla tipo 1 e 14 tinham essa doença que ele passou a denominar de insulinomatose, né? E ele põe as características, as várias características dos três grupos e tenta ver o que há de diferente entre uma e outra. Vocês verifiquem que a idade é de 51 anos no insulinoma esporádico, 33 no nenhum e 41 na insulinomatose. A insulinomatose também parece, né, uma idade intermediária entre insulinoma esporádico e insulinoma com nenhum, né? O sexo dos pacientes predomina sempre o sexo feminino, mas essa predominância
é menor no insulinoma esporádico e no tumor associado à neoplasia endócrina múltipla do tipo 1. E é importante, muito mais importante na insulinomatose. A frequência de mulheres com essa doença é muito superior à de homens, né? Mas a grande diferença, a diferença mais expressiva, onde eles viram? Eles viram no número de tumores por paciente. O insulinoma, os 253 pacientes, eles tinham 253 tumores. Eles têm um tumor por paciente, né? Os pacientes com nenhum, eles têm mais tumores. Na média, nos três, eles tinham 3 tumores por paciente, né? E os 14 pacientes com insulinomatose tinham 338 tumores. São 24 tumores por paciente. Então, isso é uma diferença mesmo brutal entre os grupos, né? Ele fez esse esquema do pâncreas, aqui é só um esquema, em que nas bolinhas vocês veem micro e macro tumores, né? E em quadradinho são conglomerados de células beta que ele chamou como IMEX, foi a denominação que ele deu. Hoje em dia a gente não usa mais, usa microtumores só. Então, o que ele chama atenção? A doença é espalhada, é sistêmica mesmo no pâncreas, só que ela não pode não ser sincrônica, né? Então, o pâncreas pode apresentar vários micro e macrotumores e lesões pré-tumorais. Outra diferença importante entre os 3 grupos é no tamanho do tumor. A gente considera microtumor os menores que 0,5 centímetros e macrotumores os maiores que 0,5 centímetros. Vocês verificam que o insulinoma esporádico é sempre um macro, né? É sempre maior do que 0,5, foi sempre, né? Não necessariamente ele é, mas na maioria das vezes ele é um tumor maior que 0,5 centímetros. Os tumores na neoplasia endócrina múltipla, eles se apresentam como micro e macro tumores na mesma proporção. E vejam como é na insulinomatose, né? Eles apresentam macrotumores, mas a maioria, a imensa maioria deles são microtumores. É uma doença com microtumores. E macro também, mas com uma predominância absoluta de microtumores, né? Como é que é a imunistoquímica desses tumores, né? O insulinoma tem uma imunistoquímica positiva para a insulina, é um tumor único com imunistoquímica positiva para a insulina. O tumor da neoplasia endócrina múltipla tem uma imunistoquímica bem diversa. Eles são negativos para todos os hormônios, insulina, glucagon e PP, pode ser positivos, um para glucagon, outro para PP, e, em geral, não mais do que um positivo para a insulina. Na insulinomatose, todos os tumores coram para insulina, nenhum cora para glucagon ou qualquer outro tumor, tá? Ou qualquer outra hormônio, né? Cora, é claro, para cromogranina, sinaptofisina, que expressa só a existência de um tumor neuroendócrino. Aqui vocês estão vendo uma imunistoquímica de uma das pacientes, né? Aqui é um macrotumor, que tá essa estrelinha, e vários microtumores no pâncreas corando para a insulina. Esses mesmos tumores são negativos todos para glucagon. Então, é uma doença em que eu tenho macro e principalmente micros tumores, e esses tumores são monohormonais, coram só para insulina, né? Ele chama a atenção que um só dos pacientes dele teve uma doença maligna. Outro ponto que ele chamou a atenção foi o que acontece com esses doentes depois da primeira cirurgia. Então, aqui nessa figura, vocês têm a sobrevida do paciente livre de doença e aqui os anos de segmento. Vocês verificam que o insulinoma é um tumor, o insulinoma esporádico é um tumor que não recorre, ele só vai recorrer se ele for maligno, né? O benigno não recorre, ele não tinha nenhum maligno aqui nessa casuística dele. Os tumores do nenhum recorrem muito, né? A recorrência é grande. Eles não recorrem, em geral, com hipoglicemia. Eles só recorrem aos tumores. A insulinomatose tem uma recorrência muito maior e mais precoce do que o nenhum. E, em geral, nela, a recorrência é acompanhada de hipoglicemia, certo? Então, esses foram os dados
desse autor. Então, em 2010, se definia essa doença insulinomatose como uma causa rara de hipoglicemia, em que eu tenho múltiplos tumores, esse é o substrato anatopatológico dela, múltiplos tumores, macro, mas principalmente microtumores, que são sincrônicos ou assincrônicos, né? Eles são monohormonais, só coram para insulina e glucagon. Existe uma alta taxa de recorrência dos tumores da hipoglicemia, porque eles são assincrônicos, né? Então, tira um, depois vai tirar outro, vai recorrendo, né? Ela não estava, essa doença, associada a nenhuma síndrome genética conhecida que desse tumores neuroendócrinos de pâncreas, como o VHL, o nenhum, né? O NF1. E como não havia nenhum caso familiar, ela foi considerada, depois que o Arnalf descreveu, como uma doença ah, esporádica, não genética, né? E ela foi considerada assim até 2018, quando foram descritas duas famílias com um tipo de herança, com insulinomatose familiar, com um tipo de herança autossômica dominante. E eles e os pacientes dessas famílias com insulinomatose possuíam uma mutação no gene MAFA. O que é o MAFA? O MAFA é um fator de transcrição muito importante para o desenvolvimento e para a diferenciação da célula beta, e uma mutação no seu gene afeta todas as células beta. Então, uma doença sistêmica do pâncreas. Aqui vocês veem um dos exemplos Aqui? dele. Aqui é um Vocês ainda não? mapeamento funcional, um exame funcional com fluodopa PET, que nós não temos aqui, e ele mostra uma lesão aqui na cauda do pâncreas e a outra na cabeça do pâncreas. Ela foi submetida, na cabeça não, desculpa, no corpo do pâncreas. Ela foi submetida a uma pancreatectomia subtotal, e vocês veem macro e múltiplos microtumores aqui com cromogranina positiva. Todos coravam para insulina com glucagon negativo, É. né? Em 2022, 4 anos após, outros autores descreveram uma nova família com uma mutação no MAFIN com o mesmo tipo de herança. Então, uma outra família, só que com uma mutação missense diferente da anterior. Aqui vocês veem a coloração para insulina, positiva no macrotumor, negativa para glucagon e positiva para o MAFIN. Então, o que a gente sabe hoje? Que ela é uma doença, a insulinomatose esporádica na maior parte dos casos, mas ela pode ser uma doença genética, né? Com mutação nesse gene MAF. Existem poucas revisões desse tema na literatura, porque é uma doença muito rara. Uma delas foi feita aqui no nosso serviço, que eu vou mostrar para vocês. Nela, a gente faz a descrição de 4 casos e uma discussão da literatura, né? Opa, desculpa. Opa, mas não estou conseguindo. Não sei o que está acontecendo aqui. Eu estou querendo voltar. Aí acho que foi. Então, eu vou descrever os 4 casos para vocês. Então, o caso 1 era uma mulher de 52 anos com hipoglicemia de jejum, uma glicemia 8 horas de jejum de 37, vocês estão vendo lá em cima, né? Uma insulina de 13, um peptídeo C de 2,7 e que apresentava um tumor na cauda do pâncreas na ressonância. Ela foi submetida a uma enucleação desse tumor. A histologia do tumor era de um tumor neuroendócrino com coloração positiva para insulina. O diagnóstico foi de insulinoma e ela, só que a paciente persistiu hipoglicêmica depois da cirurgia, né? No ano seguinte, ela permanecia com uma hipoglicemia hiperinsulinêmica. A ressonância mostrou outro tumor entre o corpo e a cauda do pâncreas, parecia um novo tumor perto do local do anterior. Foi submetida a nova enucleação, foi positiva para insulinoma e ela persistiu com hipoglicemia. No ano seguinte,
a nova ressonância detectou mais 2 tumores na cauda do pâncreas. Então, tinham 3 tumores. Ela foi tratada com octreotide LAR cada 28 dias, teve uma resposta parcial. Como a resposta foi parcial, ela foi submetida a uma pancreatectomia corpo caudal. E o anatopatológico revelou claramente a presença de insulinomatose. São um macrotumor aqui e vários microtumores aqui, que vocês podem ver aqui. Vários microtumores positivos para insulina, vários deles, e negativo para glucagon. O diagnóstico, então, foi de insulinomatose. O caso número 2 era uma mulher de 49 anos com episódios de hipoglicemia pós-prandiais. Isso é interessante, que é o nosso caso pós-prandial. Ela fez um jejum de 65 horas que foi negativo aqui, né? E no teste da refeição mista, ela fez uma hipoglicemia importante. Ela vai para 38 de glicemia, precedida de uma hiperinsulinemia de 2.280 microunidades. Ela fez uma ressonância de abdômen que identificou um tumor aqui na cauda do pâncreas, que vocês podem ver aqui. O ultrassom endoscópico confirmou esse tumor. Ela foi submetida à enucleação desse tumor. Era um tumor neuroendócrino de pâncreas, um insulinoma com imunistoquímica positiva, né? Aqui tem, vocês veem o tumor, né, num aumento maior em HE, um tumor típico de insulinoma positivo na imunistoquímica para cromogranina e insulina com KI67 baixo. Houve remissão da hipoglicemia. Só que 8 meses depois, ela recorre da hipoglicemia, novamente com hipoglicemia pós-prandial, o jejum negativo, uma refeição mista, que ela faz novamente uma hipoglicemia mais leve, mas precedida de 460 de insulina. Na ressonância de pâncreas, ela tem 1 ou 2 tumores na cauda do pâncreas, e ela foi submetida a uma pancreatectomia distal e que se revelou um macrotumor e vários microtumores dispostos em todo o pâncreas dela. Essa aqui é a histologia em HE, mostrando a histologia típica do insulinoma, a imunistoquímica positiva para insulina e sinaptofisina com um KI67 baixo. Esse é o nosso caso 2. Tem o caso 3, também de uma paciente de 40 anos com hipoglicemia de jejum, uma glicemia de 42, insulina de 8,1, peptídeo C de 2,5, cetonemia negativa e sulfa negativa. A ressonância e o ultrassom endoscópico dela foram negativos. Ela foi submetida a um cateterismo. Nós tivemos um problema técnico no cateterismo, não pudemos concluir. Ela recebeu octreotide com uma resposta parcial, não total, e ela foi submetida a uma laparotomia de exploração do pâncreas, e o cirurgião identificou 2 lesões, uma entre o corpo e a cabeça do pâncreas e outra lesão na cauda. Ele fez uma enucleação um pouco estendida do tumor próximo da cabeça e fez uma pancreatectomia distal parcial, né? E a histologia revelou vários, além do macroadenoma, de um macroadenoma, vários microtumores esparsos em todo o pâncreas, né? Com imunistoquímica positiva para a cromogranina, e aqui é o macrotumor positiva também. Era negativa para glucagon, todos os tumores negativos para glucagon, só para insulina. Houve remissão clínica e bioquímica da hipoglicemia durante 15 meses, e agora, no último exame, ela mostra uma glicemia de 50, uma insulina de 12, um peptídeo C de 3,64, mostrando uma recorrência, que ela já começou a recorrer, ela vai ser internada para nova avaliação. O caso número 4 é uma paciente, é o nosso caso de insulinomatose maligna. É muito raro, insulinomatose é uma doença rara, ser maligna é mais raro ainda, né? Ela é uma maligna que ela procurou, a gente tinha em 1999 com um quadro de hipoglicemia de jejum. Aqui vocês têm uma glicemia de 26, uma insulina de 15. Ela tinha um tumor na cabeça, perto do corpo do pâncreas. Ele foi enucleado, confirmou a presença do insulinoma, remitiu da hipoglicemia.
4 a 5 anos depois, houve recorrência da hipoglicemia. Ela refez a bioquímica, era positiva para a hipoglicemia hiperinsulinêmica. A ressonância havia dúvida se tinha um tumor na mesma localização do anterior. O cateterismo pancreático regionalizou para a cabeça do pâncreas. Ela foi operada, identificaram um tumor na cabeça que foi retirado e persistiu hipoglicêmica. Então, no ano seguinte, nós decidimos, a imagem mostrava mesmo aquele tumor na cabeça, foi decidida uma cirurgia mais extensa e ela foi submetida a uma duodenopancreatectomia. Na ocasião da cirurgia, o cirurgião identificou lesões hepáticas muito sugestivas de metástase. O anato patológico do pâncreas foi de insulinomatose e o anato patológico de fígado foi de metástase de tumor urendócrino. Essa paciente foi submetida nos 2 anos seguintes a vários tratamentos para hipoglicemia e para as metástases. Ela recebeu diazox, octreotide, fez embolização hepática, quimioterapia e não houve nenhuma resposta clínica ou tumoral. Em 2019, entre 2019 e 2010, também foi submetida a vários. Oh, meu Deus! A vários. Há várias imagens, né? PET, ressonância com PET galho, né? A ressonância magnética mostrava sempre o resíduo pancreático normal e as lesões hepáticas. Como não havia lesão extra-hepática, foi decidido por um transplante hepático mais a pancreatectomia total. E o que aconteceu depois da pancreatectomia? Ela não ficou diabética. Ela permanecia com ela ficou normoglicêmica em jejum com hiperglicemia pós-prandial, como se a gente tivesse deixado algum outro tecido tumoral. Ela ficou bem até, e nós ficamos acompanhando com imagem, não havia nenhuma imagem sugestiva de nenhum foco tumoral, e em 2009 ela recorreu da hipoglicemia. Aí as imagens não mostravam a lesão, né? Ela foi, nós tentamos dar novamente octreotide, diazox, ela não respondeu. Em 2021 foi detectada, o Manuel Rocha detectou uma pequena lesão que está apontada aqui no que seria a cabeça do pâncreas, né? Ela foi tratada dessa lesão com ablação com radiofrequência e aí ela remitiu da hipoglicemia. Nós vamos esperar que ela não volte a ter hipoglicemia, né? Mas, então, vocês veem uma paciente com um acompanhamento de mais de 20 anos. É uma doença muito difícil de tratar. Essa última paciente, a paciente 5, ela não está incluída no trabalho, né? Que ela veio depois, a hipoglicemia de jejum com 40 de glicemia, insulina 34, peptídeo C alto, cetonemia negativa. A ressonância de pâncreas mostrava 2 tumores aqui na cauda do pâncreas, vocês veem aqui, né? Ela foi submetida ao cateterismo também, né? Que mostrou uma regionalização franca na artéria esplênica, então era no corpo e cauda mesmo. Ela fez uma pancreatectomia distal com múltiplos tumores, a maior parte deles microtumores. A imunistoquimia era positiva para insulina, cromogramina, sinaptosina, negativa para glucagon. O diagnóstico foi de insulinomatose e houve remissão da hipoglicemia, tá, com 18 meses, né, de acompanhamento. Então, esses 6 casos que eu descrevi, todos fizeram a pesquisa para variantes patogênicas nos genes do NEM1 e do MAFA, que eu falei com vocês. Eles têm as 2 pesquisas negativas, né? Então, voltando ao caso da paciente inicial, com o diagnóstico de insulinomatose provável, né, ela iniciou o tratamento com análogo de somatostatina, com octreotide, e, para nossa surpresa, houve uma remissão completa da hipoglicemia, né? Aí vocês vão ver agora, é o caso dela, vocês lembram que eu mostrei no começo? Ela tinha 11 horas de jejum, glicemia 45, insulina alta, peptídeo C alto, cetonemia negativa e 2 tumores, pelo menos 2 bem visíveis aqui e aqui, né? Talvez 3, né? Ela foi tratada e tinha aquele cateterismo com regionalização no território da esplênica e da mesentérica superior. Ela foi tratada com octreotide lá, uma melhora sintomática
completa. Em 2022, um ano depois, um ano e pouco, ela mantinha-se assintomática. Nós suspendemos em 2022 a medicação, o octreotide, ela mantém-se assintomática. O último jejum dela foi em 2023, com 58 horas de jejum, ela tem uma glicemia de 84, uma insulina de 4, peptídeo C de 0, uma cetonemia presente, ela se comporta no jejum com uma normalidade de resposta da glicemia ao jejum, né? E a ressonância dela, o que, que mostra? Mostra uma diminuição importante do tumor maior e quase que um desaparecimento daquele outro mais abaixo aqui, e talvez o terceiro, né? Uma diminuição, uma resposta tumoral importante e uma resposta bioquímica muito importante. Isso não existe descrito? Existe, né? Ela foi descrita em uma paciente, autores italianos publicaram no ano, em 2022, com insulinomatose também, uma mulher de 41 anos, com hipoglicemia de jejum, que tinha uma glicemia de 43, insulina de 3. Ela, a imagem dela, a tomo mostrava 2 ou 3 tumores aqui no pâncreas, né? Um PET galho mostrando 2 tumores, com pesquisa molecular de nenhum negativo, né? Ela foi submetida, essa paciente, a uma pancreatectomia corpo caudal, e a histologia mostrou, além daqueles 2 macrotumores, múltiplos tumores no pâncreas. Aqui bem pequeno, um menorzinho aqui, outro menor aqui, né? Todos corando para insulina, nenhum para glucagon. Aqui uma imunistoquímica dela positiva para a cromogranina. Foi feito o diagnóstico de insulinomatose, ela se manteve em acompanhamento. Um ano depois, a tomografia identificou outro tumor no pâncreas, no restante do pâncreas, com captação positiva no PET-GAL. A paciente estava assintomática, não tinha hipoglicemia. Aqui tá, nesse desenho aqui de baixo, estão os 3 testes de jejum que ela foi submetida em diferentes tempos. O primeiro, vocês lembram, ela ficou com um jejum de 6 horas, ela teve 40 e pouco de glicemia, insulina alta, eu acabei de mostrar. Aqui, em 2013, um ano depois, com a recorrência do tumor, ela foi submetida a um outro teste de jejum, ela se mantém bem, sem hipoglicemia, até 35 horas, quando... Eita, até 35 horas, quando acontece uma queda glicêmica, que não é muito importante. Ela terminou o teste com 68 horas, com glicemia de 42 e insulina de 8,7, positivo, né? Então, ela tinha a recorrência do tumor, embora fosse assintomática, persistia com hipoglicemia, mas depois de longo tempo de jejum, ela foi submetida a tratamento com octreotide-LAR também. E o que, que aconteceu? Houve regressão do tumor completa, após um ano e meio do tratamento, houve desaparecimento das lesões, ela mantém-se assintomática, né? Em 2021, ela fez o último teste de jejum dela, que está aqui, ó, com subida da glicemia em relação ao anterior, mas ela cai no final, com 60 horas de jejum, cai, mas recupera com 72 horas, ela tem 60 de glicemia e insulina de 4, sugerindo que deve ter alguma coisa aí, né? Mas com os exames de imagem todos negativos. Então, é um segundo caso que mostra uma regressão de tumor completa com o uso de análogo, né? A, a outra revisão da literatura, além da nossa, mais recente, é a foi publicada em 2023, no final de 2023. Essa é uma revisão de todos os casos que foram descritos na literatura. Então, os autores, eles descrevem 19 casos na literatura, e nesse quadro aqui estão as características desses pacientes. Todos têm hipoglicemia de jejum, nenhum pós-prandial, a idade de 47 anos, predominância do sexo feminino, todos têm recorrência
quase todos, desculpa, têm recorrência positiva da hipoglicemia dos tumores. A resposta ao octreotide, em dois que eles descreveram, não existiu e nos outros não foi descrita, não dá para saber, né? Todos eram submetidos a um número maior do que dois de cirurgia e a doença metastática só ocorreu em um desses pacientes, né? Aqui nesse quadro, eu coloco quais são as características dos nossos pacientes, aqueles quatro publicados naquele trabalho, e mais o caso inicial e mais um último que não estava incluído no trabalho. São seis. Então, na literatura, nós temos 25 casos no total descritos dessa doença, com descrição completa, vamos dizer assim, né? E as características dos nossos pacientes são semelhantes às características dos pacientes da literatura. Eu destaco só hipoglicemia de jejum, prevalente, a idade, o sexo, nós só tivemos mulheres, né? A recorrência é alta, o número de cirurgia é alto, a doença metastática é rara. Eu destaco que uma das nossas pacientes teve hipoglicemia pós-prandial e teve uma resposta ao octreotide, né? Ah, é um número pequeno de casos, mas eu poderia supor que isso pode ser um diferencial com o insulinoma, está indicando uma menor autonomia dos tumores, que pode ser regulado mais pelo análogo, ou pode responder à refeição, né? ah, o grande diagnóstico diferencial, o principal diagnóstico diferencial entre essas duas doenças, insulinoma e insulinomatose, só pode ser feita com a análise histológica do pâncreas normal peritumoral, né? Ah, eh, Aqui, né, nessa tabela, eu coloco a nossa experiência com insulinoma e a nossa experiência com insulinomatose. A nossa experiência com 102 casos de insulinoma já foi reportada anteriormente, em 2018, na literatura. Então, nós tivemos 102 casos de insulinoma e esses 6 de insulinomatose. Vocês veem que a idade do insulinoma e da insulinomatose é igual. O insulinoma acontece em ambos os sexos, nós só tivemos insulinomatose no sexo feminino, o que só permite a gente concluir que se um homem tiver uma hiperglicemia hiperinsulinêmica e tiver essas duas possibilidades, é mais provável que ele tenha um insulinoma, né? A hipoglicemia pós-prandial, nós não tivemos nenhum insulinoma com hipoglicemia pós-prandial e tivemos uma paciente com insulinomatose com hipoglicemia pós-prandial. Nós não tivemos nenhum insulinoma com resposta completa ao octreotide e tivemos uma com uma resposta completa e duas com uma resposta parcial. O que difere, basicamente, esses pacientes é o número de tumores. O insulinoma é um tumor e a insulinomatose são múltiplos micro e macro tumores, mas esse é um diagnóstico que eu só faço depois que eu opero, né? E a recorrência da hipoglicemia após a cirurgia não acontece no insulinoma benigno, né? E acontece na insulinomatose. Só para finalizar, e acho que repetindo, vai ficar é repetitivo, mas a insulinomatose é uma causa de hipoglicemia hiperinsulinêmica que se apresenta com hipoglicemia de jejum em geral, mas pode se apresentar como uma hipoglicemia pós-prandial. É uma doença sistêmica do pâncreas e em que eu tenho tumores pancreáticos múltiplos, macro, mas principalmente microtumores, que são sincrônicos ou assincrônicos, né? É uma doença esporádica, mas pode ser genética, é esporádica na maioria dos casos, mas pode ser genética. É uma doença benigna, mas com alta taxa de recorrência. Eu não tenho como fazer o diagnóstico diferencial antes da cirurgia, a não ser que eu identifique, como no caso primeiro que eu mostrei, dois tumores ou três tumores, né? Eu posso fazer a suposição diagnóstica. Mas se não tiver isso, eu não consigo fazer esse diagnóstico. O diagnóstico definitivo é sempre histológico e requer o exame do pâncreas peritumoral normal, requer pancreatectomias, né? Com enucleação de tumor, a gente não consegue fazer o diagnóstico da insulinomatória. Eu agradeço a todos, um agradecimento especial à Raquel, que sempre me com os slides.
Eric, por favor, interrompa a gravação.